Boa noite, amigos. Mais um programa Jazz for Executive Network que tem nos dado um grande prazer e, fundamentalmente, nos trazendo um grande aprendizado, né? A ideia do Jazz for Executive Network é justamente de facilitar a aproximação das pessoas de uma forma conveniente, transparente, democrática, sem fins lucrativos, para que as coisas fiquem mais fáceis, para que as informações possam chegar em melhores condições. E nós hoje somos um grupo que está no Facebook, Jazz for Executive Network, é um grupo fechado. Somos em aproximadamente 600 executivos, empresários, e cada entrevistado que vem até aqui vem para dar sua contribuição, cada um com uma visão diferente, e tem sido muito interessante. Eu, pelo menos, tenho aprendido muito com esse processo. E hoje nós vamos falar sobre distúrbios de ansiedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma empresa em que 80% dos funcionários utilizavam antidepressivos. Uma empresa, um escritório administrativo que tinha um pronto-socorro embaixo e que era usado. Na verdade, hoje, a doutora Roberta Catanzaro Perosa, uma grande amiga minha, vem aqui nos ajudar a entender um pouco melhor, e você, como empresário, como executivo, como pai de família, mãe de família, o que pode ser feito para amenizar esses transtornos todos. Então, boa noite, Roberto. Uma alegria muito grande estar com você. Boa noite, Cosmo. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui no programa estar para falar um pouquinho sobre algo que é tão importante e acomete muitas pessoas. Vamos começar bem na base, né? O que são esses transtornos de ansiedade? Quais são os sintomas e por que eles surgem? Você pode dar uma ajudada no processo? Sim. Para a gente falar de ansiedade, é importante definir um pouquinho o que é ansiedade, né? Ansiedade pode ser caracterizada por uma percepção, uma sensação desagradável, uma inquietação interior, uma preocupação exagerada com o futuro, seguidas de sensações corporais, físicas. Por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, né? Taquicardia, sudorese, que é aquele suor profuso, boca seca, vazio no estômago, tontura, visão turva, enfim, e outros tantos sintomas autonômicos que a gente diz, né? Isso é o que a gente define como sendo ansiedade. Então, você que está nos assistindo já começa a ter uma ideia. Fundamentalmente, nas empresas, nos empreendimentos, nos movimentos, sempre nós podemos conversar a respeito, porque isso é de extrema importância, né? O custo de adoecimento no Brasil, e não só o custo, mas como o lado pessoal, de realmente observamos quanto sofrimento. Muitos executivos que eu conheci, com uma história de executivo, tiveram o burnout, né? O burnout a gente define como sendo a síndrome do esgotamento profissional, né? No mundo de hoje, corporativo, onde o que se busca são resultados, metas, planos que você tem que bater, enfim, isso gera na pessoa, principalmente aquelas que já têm uma predisposição para o desenvolvimento de um quadro ansioso, de ser o fator de gatilho para o desenvolvimento desse quadro, né? E a gente, pegando esse número, uma pesquisa que eu fiz, por uma questão de uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, 30% dos profissionais de todas as empresas já estão com síndrome de burnout. Aí um pequeno raciocínio, né? Se 30% estão, tem 30% no meio do caminho. Não é verdade? Sim. Hoje em dia, a gente atende, né, tem uma demanda muito grande que chega no consultório, que chega nos hospitais. Pronto-socorro é uma porta de entrada enorme para pessoas que chegam com crise de pânico,
né? Achando que está infartando, com dor no peito, sudoreica e uma sensação subjetiva de morte, de mal-estar, né? E aí faz eletrocardiograma, exames laboratoriais, e aí o clínico vê que, bom, não se trata de nada clínico, né? E aí encaminha para nós, psiquiatras. E aí é o início de um árduo caminho. Eu sei porque eu posso comentar, porque eu já tive. Né? Fui executivo muitos anos, eu passei por tudo isso. E quando eu fui fazer a terapia, o terapeuta fez uma pergunta para mim, que com uma pergunta ele me derrubou. Ele me disse o seguinte: o que você faz hoje que você ama fazer? Eu não consegui dizer nada. E quando eu saí dali, eu tive uma crise de choro no carro de mais ou menos 1 hora. Mas não era um chorinho, né? Era um choro assim, gutural, né? Uma coisa pesada. A partir dali, eu comecei a buscar o prazer. O prazer. E aí nós esbarramos em 2 problemas na nossa sociedade. Sempre que você busca alguma coisa que seja prazerosa, seja qual seja o hobby, vamos chamar assim, há uma tendência em não incentivar as pessoas, né? Aí se pudesse falar um pouquinho disso. Fruto desse mundo globalizado, capitalista, onde cobra-se resultados, é quase inadmissível pensar que uma pessoa pode ou merece ter momentos de prazer, onde ela pode simplesmente passar um dia ou um período do dia sem fazer nada, descansando, lendo um livro, praticando um esporte, brincando com os filhos, se dedicando a alguma outra atividade, né, como você mesmo disse, hobby, prazerosa. Isso é extremamente importante para a saúde psíquica das pessoas, né? E o que é interessante é que quando você está nos assistindo aqui, você entende que você tem que buscar o seu hobby, começa um grande trabalho, que é achar aquilo que te ama, que você ama, né, fazer, né? E quando você... Obviamente as pessoas vão passando por várias coisas até realmente achar aquilo que ama, né? Na verdade, esse processo é interessante, né? É importante dizer que, e eu sempre digo isso, na psiquiatria não há fórmulas mágicas e não há... tudo é individualizado, né? O tratamento que a gente propõe para um paciente é diferente do que a gente vai propor para um outro paciente, tendo ambos a mesma patologia, né? Porque os mecanismos de adoecimentos foram diferentes. E a abordagem, tanto medicamentosa, muitas vezes, né, quanto, principalmente, psicoterapêutica, é diferente. Então, a gente cabe ao profissional, né, ao psiquiatra, saber identificar isso para que a gente possa ser efetivo no tratamento daqueles que nos procuram em intenso sofrimento, né? Então, às vezes, em alguns casos, a gente precisa incentivar isso. Eu acho que como o seu médico disse para você, o que você faz que você gosta nessa vida, que te dá prazer, e de repente você se viu num vazio do tipo, não gosto de nada, minha vida não está legal. Porque a sociedade nos leva a sermos mantenedores. Então você acaba assumindo essa função e esquece de você mesmo, porque afinal você entra num ciclo das próprias empresas, dos negócios, do país, as crises, e que você fica apagando incêndio o tempo todo, né? E vai esquecendo, né? Agora, o que é importante, na minha visão, é as pessoas trabalharem por isso, pintar, velejar, pescar, enfim, tem tantas coisas que têm que ser feitas, mas fundamentalmente aquilo que você não precisa explicar para ninguém. Você pega aquela atividade no seu dia a dia e aquilo te faz bem e é ótimo. Isso é saúde. E a outra coisa é que normalmente a sociedade não diz. Eu, por exemplo, comecei a estudar piano há 10 anos atrás
Não teve ninguém que me disse que legal. Ninguém. Ah, mas são 8 anos. Pô, já fiz 8 anos de piano enquanto as pessoas ficam falando, não é isso? Uma coisa que a gente precisa frisar é que, assim, depende do grau de acometimento e de adoecimento da pessoa, né, daquele que nos procura. O que a gente vê hoje em dia, principalmente nesse meio corporativo, onde as pressões são enormes, onde é uma disputa interna pelo mesmo cargo, ou se você não bater determinada meta, você não vai conseguir, o seu salário vai cair, e aí todo aquele estilo de vida que aquela pessoa tem está ali correndo um risco. E aí você imagina, né, uma pessoa dessa que está num grau de estresse e de angústia, de sofrimento muito grande, virar e falar assim, olha, então, agora eu vou começar a tocar violão. E as pessoas vão falar assim, meu Deus, realmente ele está mal, esse cara está pirando, né? Porque o que ele precisa, sei lá, toma um remedinho, né? Que resolve tudo. É importante frisar que, assim, a medicação é, sim, muito importante. Dependendo do caso, não há como a gente iniciar um tratamento sem uma medicação. Agora, as outras medidas, né, na mudança do estilo de vida, na mudança de uma maneira, de um jeito de ser, de uma visão de mundo, isso só se consegue num processo psicoterapêutico e onde você vai, desculpa, ampliando o seu campo de visão do mundo, né? E tirando aquilo todo que ficou lá dentro da nossa vida, essa viagem que nós fazemos, muitas coisas vão ficando. E é importante tirar tudo aquilo que está lá dentro, mas fundamentalmente sentir-se no direito de, né? Eu particularmente eu incentivo muito, presido um movimento cultural chamado O Fino da Voz, que é do programa que nos antecedeu, que tem 1.800 pessoas. A coisa que a gente mais conversa com as pessoas é assim, você tem direito de cantar. Você tem direito, tem uma chavinha que tem que ser virada, porque uma forma de dominar um povo é não permitir a ele essa possibilidade não, eu posso fazer algo diferente porque eu quero, né? Então, sair desse processo de dominação que a sociedade acaba nos impondo, e nós acabamos aceitando isso, que é natural que aceite também, faz parte do processo, e esse é o processo do qual nós temos que viver no mundo, mas não pertencer a ele, né? O se permitir, né, Cosmo? O se permitir buscar algo que melhore a sua vida. O se permitir, talvez, fazer uma escolha em que você talvez ganhe menos, mas você vai ganhar em qualidade de vida, onde você vai se aproximar mais da família, onde você vai melhorar a sua autoestima, onde você vai melhorar a sua visão de si próprio. Isso é extremamente importante, porque o adoecimento psíquico, principalmente dos transtornos ansiosos, depressão, enfim, que a gente diz assim, as doenças da modernidade, né, transtorno do estresse pós-traumático, fobias sociais, etc., elas dependem muito disso, da pessoa se colocar numa posição onde ela se permite inclusive procurar ajuda e tratamento, porque ainda há muito estigma frente às doenças psíquicas, né? O psiquiatra ainda já melhorou muito, comparado à década de 50, 60, se melhorou muito, mas ainda há um preconceito. Então, a pessoa demora muito para procurar uma ajuda e se propor a fazer mudanças que vão contribuir para o seu bem-estar. Não, e é questão também de você não partir para aquele famoso movimento pendular, né? Então, eu sou tudo aqui de uma determinada forma e vou mudar tudo. E aí a gente também não é certo. Existe um processo de aprendizado e nós podemos colocar que existe a parte física, a parte psicológica, mental e a parte espiritual também, né, Roberto? Sim, eu comungo da mesma
filosofia, digamos assim, né? Não há como dissociarmos esses 3 elementos, corpo, mente e espírito. As 3 entidades, vamos dizer assim, atuam conjuntamente, né? E se a gente fizer uma separação muito cartesiana disso, a gente não tem êxito na hora de ajudar uma pessoa que está na sua frente sofrendo. E aí vem a questão que é fundamental e que todos nós, pelo menos é a minha visão, eu sei que a Roberta pensa assim também, mas a parte física, a parte mental, precisa da parte espiritual, da crença em algo que nos religue a Deus, não importa qual seja a religião. Mas essas 3 partes se ligam e nos ajudam muitíssimo para entender todo o movimento e que vai nos ajudando. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, o enfoque, a questão, ok, alguém está com estafa, está com síndrome de burnout, está com distúrbios, qual é o processo? Sabemos que tem que cuidar do corpo, da mente, da parte espiritual, mas quais são os procedimentos? Eu sei que tem a parte de alimentação, a parte... dá para a gente entender um pouco, porque eu sei que quem está nos assistindo tem uma audiência incrível no nosso programa, graças a Deus, graças a vocês. Como começa? Como eu vou buscar ajuda? É importante frisar que, assim, ansiedade e medo são coisas que andam juntas e que são necessárias para a manutenção da vida. Tá? Quando ambos, ou um ou outro, se tornam exagerados, isso vai trazer um prejuízo sociofuncional e um sofrimento muito grande. Aí vira patológico. Então, é nesse momento que as pessoas chegam até nós, né? Onde a capacidade elaborativa já foi acometida, onde há um sofrimento que, inclusive, é compartilhado e muitas vezes se estende na família, e aí essa pessoa nos procura. É óbvio que a gente tem que ver em que grau que isso está. Não raro, há necessidade de a gente entrar com uma medicação para a gente conseguir reenergizar, vamos dizer assim, aquele psiquismo que, por conta de um quadro ansioso, se desgasta, né? Essa aceleração psíquica que a gente tem na ansiedade leva a um esgotamento psíquico, né? Então, a medicação serve para isso. Seria uma maneira muito simplista dizer que é por conta de falta de serotonina, excesso de recaptação de serotonina. É uma maneira muito simplista de entender um quadro que não é nada... É simples, é bem complexo. E que são únicos, né? Cada situação é diferente, mas a medicação, ela combate o sintoma? A medicação, especificamente, traz um alívio muito grande nos sintomas agudos. Esses sintomas que faz com que esse indivíduo fique disfuncional e esteja sofrendo muito. Né? As outras questões que precisam ser mudadas, ou seja, combater os fatores ansiogênicos deflagradores deste quadro agudo, isso a gente tem que abordar num processo psicoterapêutico, não só propriamente numa determinada linha de psicoterapia, mas nisso da pessoa se permitir procurar uma atividade de lazer, se alimentar melhor, cuidar melhor da saúde, sair do sedentarismo, né? Tem N questões ligadas a isso, né? Os americanos fizeram um estudo, National Comorbidity Survey, que eles acompanharam durante um tempo um N grande de pessoas, onde o que ficou evidenciado é que dessas pessoas, o transtorno psíquico mais prevalente foi os transtornos ansiosos, com 28%. Em paralelo, o Brasil fez um mesmo estudo aqui em São Paulo, e por questões só de utilização de meios diagnósticos, os Estados Unidos usa o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, e o Brasil a gente usa a CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. Houve uma diferença no Brasil, em São Paulo, esse índice foi para 12%, mas, enfim, continuou sendo a ansiedade o transtorno mais prevalente.
né? Tamanha a importância que importância no impacto que essa doença tem. Eu queria fazer vou jogar uma pequena questão. Não sei se é permitido, se você poderia dar o seu telefone de contato, ou se alguém quiser entrar em contato com a doutora Roberta, seria super bom. Sim. Eu tenho um telefone, ainda não é um telefone exclusivo comercial, mas prefixo 11, é um celular, 98223-1196. É por esse telefone que o contato é feito diretamente comigo. E algum e-mail específico? O e-mail comercial ainda não tenho. Ok, então se você puder repetir, por favor. 98223-1196. São Paulo. Então, para você, certamente eu sei que você está assistindo essa conversa super agradável. Pense um pouco nisso. Às vezes nós estamos muito próximos, né? Sim, as pessoas quando chegam no consultório ou chegam no hospital, né, eu trabalho em 2 hospitais, mais o consultório, e muitas vezes, principalmente homem demora mais a procurar. Parece que é um sinal de fraqueza, né? Procurar um psiquiatra porque está sofrendo naquela cultura de que o homem não pode sofrer, não pode chorar, não pode sentir, né? Que é uma bobagem completa. Então, assim, é importante as pessoas se darem conta de que, mais do que se possa imaginar, tem pessoas se tratando por algum quadro ansioso, algum transtorno psíquico, seja depressão. Às vezes a pessoa fala, ai, doutora, não fala, assim, eu não quero que ponha, às vezes num relatório, num atestado, não ponha o diagnóstico, né? Sim. O CID, o F, alguma coisa. Porque há ainda muito preconceito, mas... E eu falo para os meus pacientes, eu falo, se você soubesse o tanto de pessoa que se trata e que está doente... Mas a pessoa está pensando no lado político, o lado, eu vou levar na empresa esse laudo, quer dizer... Inclusive, desculpa te cortando, claro. Eles têm medo de retaliação. Nossa, vai ver que eu passei no psiquiatra, vai ver que eu sou fraco, então que eu não vou ter perfil para ter determinado cargo ou continuar nesse projeto. Então, voltamos ao problema inicial das pessoas estarem dentro de um processo em que não protagonizam uma mudança da sociedade, acabam se submetendo. Eu, quando tive o síndrome de pânico, a questão... E olha, por incrível que pareça, foi uma coisa boa para mim, que me fez rever todas as minhas ações, os meus procedimentos, me entender. E quando eu cheguei, eu tive o primeiro sintoma, eu fui conversar com um colega. Falei, aconteceu um negócio estranho comigo, aconteceu isso. Eu falei, já sei o que você tem, que aquele tem, aquele outro tem. E no final, muitos tinham. E alguns, na época estava muito em moda, eu não fiz isso, mas estava em moda aqueles famosos coquetéis para emagrecer, né? E tinha gente que emagrecia 15 quilos num mês, né? E um deles deu um depoimento que as coisas começaram a piorar a partir daquilo. Isso é possível? Sim. Foi bom você tocar nesse assunto. Esses coquetéis, essas fórmulas mágicas para emagrecer, as anfetaminas, até mesmo a sibutramina, que é um antidepressivo que não deu certo, enfim, são psicoestimulantes, tá? Eu venho de uma escola onde a gente concebe a ansiedade como sendo a aceleração dos processos psíquicos, tá? Imagina uma pessoa que já tem um psiquismo acelerado tomando algo que estimula ainda mais. Isso vai ao colapso. Eu tenho casos de pessoas que tiveram que ser internadas na enfermaria de psiquiatria por terem aberto um quadro delirante alucinatório induzido por uso desses psicoestimulantes. Não, inclusive esses artistas todos que nós, infelizmente, vemos que vão perdendo a vida por esses desequilíbrios. Tem artistas que o próprio anestésico mais forte já não fazia mais efeito. Isso é uma tristeza muito grande. Mas esse programa tem esse objetivo. Você que é empresário, que
que é executivo. Se você entrar na página do Facebook, por que no Facebook? Porque ele é mais fácil, é um grupo fechado em que os participantes colocam seus cartões, eles tiram foto dos seus cartões, colocam ali, colocam tudo que é referente ao seu próprio trabalho e de uma forma muito simples as pessoas acabam se comunicando. A própria doutora Roberta Catanzaro Perosa tem o seu cartão lá, então procure acessar, entrar no grupo Jazz for Executive Network, é um grupo fechado. E você estando no perfil, nós autorizamos a entrada, porque precisa de segurança também, né? E nós temos eventos, porque é muito importante ser um pouquinho só. Nós temos um programa aqui na TV, nós temos o grupo no Facebook, mas é importante que nos encontremos. Então nós estamos promovendo alguns eventos, sempre com uma linha de diversão, para que as pessoas possam ir com a esposa, levar o filho, sem custo, gente, sem custo, um processo informal, transparente, sem fins lucrativos e que te permite ter acesso. Eu mesmo estava querendo falar com uma empresa, tem algumas empresas que você não acha telefone na internet, né? É impressionante. E uma das pessoas colocou o cartão dele, ele trabalha na empresa, liguei para ele, já daí surgiu a comunicação. Mas vamos para as considerações finais da doutora Roberta Catanzaro Perosa, minha querida. Queria mandar um abraço a vocês aí do CCDPE, que devem estar nos assistindo, né, os nossos amigos. Amanhã nós vamos estar juntos, vamos conversar, né? Então, considerações finais. Na verdade, talvez uma orientação, né? Ninguém merece sofrer sozinho ou em silêncio e vivenciar todo um mal-estar decorrente de uma patologia, né? Eu falo muito isso para os meus residentes e para os pacientes. O adoecimento psíquico é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, como qualquer outra doença do corpo, né? Então, se você está se sentindo mal, sofrendo, tendo esses sintomas que eu falei no começo, não relute, peça ajuda. Tem como ser ajudado, receber um amparo. Procure profissionais competentes que possam fazer isso de uma maneira adequada. Mas a doença psíquica, o psiquiatra não trata só do dito louco, né? Aquele que fala sozinho, que grita, enfim. Não, o psiquiatra é o médico que trata das depressões, dos transtornos ansiosos, dos distúrbios alimentares, das dependências químicas e outras tantas patologias que acometem a mente, né? Então, na verdade, o que fica é assim, vamos repensar, vamos acabar com esse preconceito e procure ajuda, procure tratamento, se for o caso. Perfeito. Doutora Roberta Catanzaro Perosa nos deu aqui uma linha muito boa e mostrando caminhos para melhor conforto, uma melhor qualidade de vida. E quero te agradecer, Roberta, pelo carinho e pela gentileza. Eu que agradeço, Cosmo, mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer estar aqui nesse papo informal com você. Que bom. Pessoal, mais um programa. Esse é o 9º programa Jazz for Executive Network. E pelo caminhar das coisas, nós teremos muito mais programas e você acesse a página Jazz for Executive Network, você encontrará os links de todos os programas nos quais nós abordamos assuntos, todos de uma forma muito interessante, que vão se completando. Então, boa noite a você, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço.